E aí, tudo certo? Bem-vindos a mais um Tá Ligado na Cidade em TV aberta pelo canal 12.3 e também na internet pelo YouTube da TV Câmara São José dos Campos. Tudo bem por aí, gente? Hoje, mais uma vez, o programa tá muito interessante e cheio de discussões com gente que entende do assunto, hein? Se liga! No estúdio, a gente vai trocar uma ideia com o professor Fábio Monteiro sobre como preparar alunos para o vestibular. E além dele, a estudante de psicologia Gabi Cesso vai trazer dicas de métodos de estudos. Música calma e um cafezinho. Será que é uma boa combinação na hora de estudar? Para o quadro Câmara Repórter, a gente foi até uma padaria que oferece esses atrativos. Nas ruas, o povo da cidade respondeu como foi escolher o seu curso para o vestibular. Será que o pessoal sentiu muita pressão? E tem informações sobre a Câmara Municipal com Lucas Guerra no quadro Atividade Legislativa. Muitas pessoas sonham em ter sucesso em determinada profissão, normal, Com né? certeza. Então é por isso que elas costumam estudar bastante, se dedicar, tudo para quem sabe, com muita sorte e com boas oportunidades. Importante também elas conseguirem chegar lá. Só que nessa preparação toda entram algumas questões. Por exemplo, como usar a tecnologia para alcançar bons resultados no vestibular. Ficar exposto demais às telas pode ser prejudicial. Estudar em casa é tão eficaz quanto estudar numa sala de aula? São pontos que a gente vai debater com os nossos entrevistados de hoje. Já estão com a gente aqui no estúdio o professor Fábio Monteiro e também a estudante de psicologia Gabi Cesso, que compartilha métodos de estudo na internet, então tá por dentro também, né, Gabi? Bem-vindo, gente! E aí, Tudo gente? bem? Tudo bom? Gente, a primeira pergunta que eu tenho, professor, para você é a seguinte: como é o clima dentro de uma sala ali de pré-vestibular, né, do pessoal que está se preparando? Imagino que não seja como no ensino médio, né? Não é aquela mesma preparação, aquele mesmo clima, né? Não, não é o mesmo clima e também não pode ser, né, o mesmo clima. Digamos assim, ao longo do ensino médio, o fundamental na escola é criar condições de estabilidade para retomada de conteúdo, para revisão de conteúdo, né? Então é um tempo formativo. Então tem que ser um tempo mais lento e digamos que assim, o grau de tolerância tem que ser maior, né? Porque isso faz parte da educação. Acontece que num curso pré-vestibular, digamos que para quem não conhece, né, ou então está se interessando nisso daí, nós temos duas possibilidades. Ou é um curso extensivo, que dura o ano inteiro, ou então é um curso intensivo, né? Que no mercado ele vai durar aproximadamente de julho ou agosto até os vestibulares. E aí pode acabar outubro, novembro e dezembro. Então digamos que é um curso maior, né, para revisão geral, ou então um curso mais compacto ainda. E aí é fatal. Porque um tempo de sala de aula de cursinho é um tempo de eficiência. Sim. Entendeu? Então, assim, o professor, a professora, ele já parte do princípio que o estudante que está ali, ele já tem aquele repertório e o que ele precisa saber, literalmente, é como fazer determinada prova. Então, como fazer a FUVEST, o Enem, a Unicamp, a UEL, né? Porque cada prova tem o seu próprio perfil. E são intenções diferentes, né? Porque o aluno que está na sala de aula ali no ensino médio, muitas vezes tem, lógico, aquele pessoal que já está pensando em sair dali e ingressar numa universidade, mas tem aquele pessoal também que está só ali pro protocolo escolar mesmo e tal, e já no cursinho já é um perfil que já está realmente focado, né? Exatamente, E aí o aproveitamento, seja das amizades, dos vínculos, o contato que se tem com os professores também tem que ser bem diferente, né? Sim. Em geral, no ensino médio, é bastante fácil para a gente, né, quando se tem experiência, identificar o estudante que ele vê a longo prazo. Isso é legal. Então, já no ensino médio, você observa o estudante que ele fala assim, tá bom, eu vou pegar leve, né? Eu vou fazer amizades, vou curtir festas, tudo bem ficar com o celular, porque eu sei que se eu for fazer medicina ou então direito, o que quer que seja, eu já, assim, eu estou prestando atenção no conteúdo e estou absorvendo, estou guardando energia para o final. Já está sabendo focar, né? A Verdade. Gabi, que está aqui com a gente, é uma aluna, foi na verdade uma aluna que lá no ensino médio já tinha esse foco e desde o ensino médio você já fazia o seu canal no YouTube, né? Seus conteúdos ensinando a estudar, não é isso, Gabi? Exatamente. Eu vim do ensino público, então lá muitas pessoas às vezes tinham essa dificuldade e era muito mais difícil ter esse pessoal mais focado. Então tem colegas que foram para educação física, tem um colega que passou em medicina, mas era a minoria. Muita gente não queria muito saber e eu fui bem na pandemia, então o foco baixou ainda mais, né?
Então, foi onde eu fui sentindo essa necessidade de estar presente, tanto no Instagram quanto no YouTube, para falar, galera, vamos lá, vamos animar, a gente tem aí o vestibular perto, a gente pode fazer exercício juntos, e compartilhando alguns resumos que eu fazia, alguns métodos de estudo. Tudo isso ajudava muito essa galera que vinha agradecer, nossa, Gabi, ajudou muito aquilo lá. Isso no ensino médio, né? Sim. E agora na faculdade essa questão continua, mas mudando um pouco de perfil e as fases da vida, porque eu também cresci, né? Com certeza. E Gabi, tem uma dica ou como a pessoa pode se preparar para essa virada de chave, para justamente como o Thiago falou, não ir para a preparação ali, não chegar até uma preparação para o vestibular ou na faculdade com aquele mesmo clima do ensino médio? Eu já tive essa pegada desde o primeiro ano do ensino médio. E nisso eu já chamava atenção no perfil para isso. Pessoal, nós somos responsáveis pelo nosso estudo, assim, né? Mesmo que o professor fale, faça esse exercício, você não vai fazer por ele, você vai fazer por você. Então, acho que a virada de chave, ela começa aí, aos poucos, né? A cada dia, nesse primeiro ano do ensino médio, segundo ano, aí terceiro, você fala, puxa, tá na hora de prestar. É legal até prestar antes o vestibular, né? Ir prestando como treineiro e etc. Até o Enem, por exemplo. Professor, a Gabi acaba trazendo os conteúdos na internet, então o pessoal acaba consumindo, claro, no celular, no tablet, na onde tiver aquela facilidade. Ou seja, é o famoso tempo de exposição às telas que a gente está cansado de escutar falar. E isso, dentro da sala de aula, algumas vezes pode não ser tão positivo assim. Exato. Como lidar com essa gestão de tempo de exposição às telas? Olha, se a gente está num ambiente institucional, né, a instituição tem que ser mais forte. Então, sendo bem objetivo, se você assina um contrato, né, por um cursinho pré-vestibular, ele pode ser um cursinho voluntário, né, gratuito, como nós temos bons cursinhos aqui em São José, de alto rendimento, ou então cursinho particular. Se você assinou um contrato e a instituição diz, é proibido o celular em sala de aula, o seu papel é cumprir, né? Porque além de ser um contrato, é a instituição quem está te oferecendo aquele serviço, e não é somente o seu desempenho, mas é o desempenho da instituição também. Ao contrário, se o estudante ele acredita que ele tem autonomia, ou então ele já teve educação e treinamento para poder desenvolver esse estudo de maneira mais autônoma, né? Aí com certeza é uma questão de gestão de tempo. Sim. Mas aí a gente sabe também que isso daí é muito pessoal, né? Com certeza a Gabi vai... eu já vi os seus conteúdos, né? E com certeza, assim, as lições que a Gabi dá, os conselhos, vem muito nesse sentido, né? De ter autonomia para você gerir o seu tempo. Porque tempo é escasso, é a maior riqueza que nós temos, né? Mas acho que é uma maturidade que a gente vai conquistando com o tempo também, né? Sim. Inclusive a Gabi falou, né, que hoje o público dela é de uma galera mais velha mesmo, né? Também. Tem jovens, mas eu recebo muitas pessoas, até vindo do YouTube, chegando no Instagram e tal, mandando direct, etc., que são pessoas de mais 40 anos, assim, que, puxa, na minha época eu não tinha vestibular, então agora eu quero prestar. Quais são as dicas? E agora, tá muito tarde para começar a faculdade? Teve até uma senhora mesmo, que depois de perder o marido, falou, agora tá na hora de realizar meu sonho de fazer psicologia. Quer dizer, e ela não entrou tá tarde, em contato, né? Entrou em contato pedindo dicas. Como também tem jovens do Brasil inteiro que mandam mensagem, Gabi, como conciliar trabalho e estudo, como conciliar esse tipo de coisa, conciliar todas as áreas da vida. Então, o público é bem variado e isso é bem interessante. Nunca é tarde. Bom, pessoal, olha aqui, chegou a hora da gente ouvir o que o povo tem a dizer sobre o assunto que a gente está debatendo aqui no programa de hoje, não é isso? Exatamente, Thiago. A gente foi até uma escola no centro de São José para saber como foi escolher o seu curso para o vestibular, hein? Vamos conferir o que o pessoal respondeu no quadro Tá na Rua. Eu já escolhi sim, o curso que eu quero fazer é Engenharia da Computação. Eu sempre sabia que eu queria um curso mais voltado para a área de exatas, eu só não sabia exatamente qual área específica eu queria seguir. O curso que eu quero fazer é Medicina e é um sonho desde criança, então eu nunca tive dúvidas, foi uma escolha imediata, assim. O curso que eu quero fazer é o de Ciência da Computação e é um sonho bem recente meu, que é a área que eu mais me identifiquei entre as opções. E também teve a influência do meu pai, que ele é eletricista. Então eu já sabia que eu queria seguir uma área mais de exatas, de engenharia ou eletricidade. Eu escolhi o curso de Relações Públicas porque eu sempre quis alguma coisa na área da comunicação e eu pensei que eu poderia ter um papel mais ativo em poder ajudar as pessoas e poder estar à frente de poder mudar as coisas. Eu escolhi Medicina porque eu acho que é um curso que me identifiquei muito com a grade horária, então eu acho que me representou bastante nas provas, nas questões, e acho que vou me dar muito bem, é uma carreira que eu gosto bastante, além de ajudar as pessoas. O pessoal tá
incisivo ali no que quer. Pois é, que coisa, né? É bom, melhor, né? Pelo menos eles estão ali cientes do que querem. Mas depois a gente vai conversar mais com os nossos entrevistados de hoje sobre esse processo de escolha. E existem algumas pressões externas também, né? Exatamente, Thiago. Mas você sabia que há muito tempo a educação é protegida e incentivada por leis aqui na cidade? Bom, olha só. Por exemplo, dei um tempinho para você pensar, hein? Por exemplo, uma lei municipal de 1979 autorizou a prefeitura a celebrar convênio com o curso acadêmico Santos Dumont, o CASD. O CASD funciona como um curso preparatório para os vestibulares das melhores faculdades do país e o foco está em preparar pessoas que atualmente vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tudo, claro, de graça. E olha só, para ser aluno do CASD, o interessado tem que passar por um processo seletivo que envolve uma prova objetiva e também análise socioeconômica. Mais informações no site cursosantosdumont.org.br. Vou repetir para vocês, hein? Anota aí, gente, cursosantosdumont.org.br. Mas daqui a pouco a gente faz um rápido intervalo. Volta já. Já voltamos com o Tá Ligado. Hoje o nosso assunto é a preparação para o vestibular. Aqui no estúdio a gente está recebendo a estudante de psicologia Gabi Cesso e também o professor Fábio Monteiro. Mas antes da gente continuar esse papo, eu queria voltar, Thiago, lá para o primeiro bloco. Sim. Das pessoas que conversaram com a gente ali, falaram de como foi a pressão. É interessante ver essa questão da pressão, como cada um assimila de uma forma diferente, né, gente? Eu imagino que tenha muito de autorresponsabilidade nesse processo também, né, Gabi? Com certeza. Não, tem que ter. E tem que ter muito discernimento, calma, porque no último ano é uma loucura. Todo mundo vem com uma sugestão para você e falo por experiência própria. A hora que eu recebi a nota do Enem, fui colocar no SISU, eu falei, nossa, se eu fizesse veterinária? E eu já certa que era psicologia. Sim. Então, alguém fala, nossa, vai ser muito bom se você fizer tal coisa. Exato, exato. Então, a pressão é assim mesmo. E eu acho que é um momento que a gente está muito vulnerável, né? A Exato. gente está ali com 17 para 18 anos. Falo por mim. Eu saí do ensino médio e fui fazer faculdade de psicologia também, igual a Gabi. Mas legal. Fiz 3 anos de psicologia e decidi que não era o que eu queria. Foi perdido? Não foi perdido. Aprendi ali alguma coisa, mas hoje não trabalho com isso. Depois passei por outros cursos até me encontrar no jornalismo. Professor que lida com muitas pessoas dentro da sala de aula deve ver isso com mais frequência, né? No sentido de até pai interferir, ou o filho que se espelha na profissão do pai quer seguir a mesma carreira. Exatamente. Eu estava comentando aqui com o Mavi um pouquinho antes. Houve uma pesquisa em 2020, um pouquinho antes da pandemia, da Oxfam. Foi uma pesquisa não somente no Brasil, mas principalmente aqui, porque eles replicaram de fora aqui. Diz que as grandes carreiras buscadas pelos jovens hoje ainda são carreiras do século XIX. Então, por exemplo, direito, são as engenharias, ou então medicina. Então é muito louco você notar como ainda existe uma força da tradição, ou então dos costumes, por assim dizer. E ainda está muito no senso comum de que são aquelas profissões que ganham muito dinheiro. Que são uma garantia também. E a gente não vê que muitas vezes o mercado já está até saturado de tanta gente trabalhando com a mesma coisa. Exatamente, Então tem muito disso daí de que tipo de recompensa social eu vou ter. Sim. E muitas vezes o que se deve buscar, pelo menos do meu ponto de vista, é a satisfação pessoal, o tipo de prazer também que você vai ter naquela profissão. Porque é uma profissão, é uma atividade que você vai desenvolver por no mínimo um bocado de tempo na sua vida, ou seja, os 4 anos de graduação. E uma vez que você está preparado para aquilo, você vai querer desenvolver um pouco mais porque você vai para o mercado, né? E a satisfação pessoal com a profissão, ela é recompensada de muitas maneiras, inclusive porque as pessoas percebem isso daí. Vamos interromper um pouquinho só esse papo aqui, vamos para o nosso quadro Câmara Repórter. Desta vez, a gente foi conferir de perto um lugar que tem atraído pessoas que querem um cantinho tranquilo para estudar e de quebra ainda tomar um cafezinho. Olha só. A gente costuma receber jovens geralmente de tarde, porque de manhã eles estudam, então de tarde eles vêm aqui, é um ambiente mais tranquilo, uma luz mais ambiente, eles gostam de ficar aqui na mesa sentado conversando. Tem rede de Wi-Fi gratuita, que é silencioso, tem ar-condicionado, que torna mais refrescante. Os jovens, geralmente, principalmente nesse calor, gostam mais de café gelado, né? A gente faz cappuccino gelado, café
com leite gelado, eles gostam mais nessa área, latte, né? Eles costumam ficar aqui 1 horinha, 2 horinhas, conversando, discutindo ideias. Às vezes traz um caderno, estuda. No final eles tomam um café, comem um docinho e é tudo isso. Interessante, né, gente? Mas olha só, esse clima de ali estudar, tomar um cafezinho, tem que ter atenção, viu? Tem que tomar cuidado com a quantidade de cafeína ingerida, porque seja só para dar uma força ali na hora de estudar, enfim, tem que ter atenção, né, Thiago? Escuta só o que uma nutricionista, que é a Ana Carolina, tem a dizer sobre esse assunto. Oi, Marvin. Oi, Thiago. Hoje o tema do Tá Ligado é vestibular, né? E eu tô aqui para falar sobre um tema recorrente com os alunos de vestibular e também dar umas dicas para melhorar a qualidade de vida. Quero começar falando sobre as famosas cápsulas de cafeína e também aqueles produtos que têm cafeína na sua composição. O café, por si só, ele tem inúmeros benefícios para a saúde, como, por exemplo, melhora da nossa memória, do foco, da concentração, melhora da cognição, né? Mas atenção, sempre consulte uma nutricionista para verificar qual que é a quantidade necessária de cafeína diária para sua ingestão, de maneira individual. E aqui são algumas dicas para vocês levarem de lanche no dia do vestibular. Aquela bebida proteica acompanhada de uma fruta, um iogurte natural com uma fruta, um stick de queijo também com uma fruta. Ah, e não se esquece de beber água e levar essa garrafinha, hein? É com vocês, meninos! Gente, então, ó, pode tomar o cafezinho? Pode, mas com moderação, né, Thiago? Exatamente. Inclusive, além do café, tem outros atrativos aí, outras coisas que podem ajudar. A gente estava aqui no estúdio, inclusive, conversando com o professor e com a Gabi a respeito de um estilo musical que está ganhando aí o coração e os ouvidos de quem está buscando concentração, que é o tal do lo-fi, né? São musiquinhas mais calminhas, assim, que normalmente instrumentais, né? Que acabam trazendo mais concentração. Você, inclusive, falou que usa, né, Gabi? Eu uso lo-fi, uso música instrumental de piano, de jazz. Nossa, isso adoro tudo também, né? faz o ambiente de estudo. Eu acho que isso é uma das maiores chaves. O seu cérebro entende. Tô ouvindo lo-fi, agora tá na hora de estudar. Agora, perguntando pra Gabi, já quase psicóloga, de fato tem alguma explicação na psicologia aí que te induza a ter mais concentração por causa da música, do ambiente? Com certeza, exatamente isso, o ambiente. Então você já faz o seu cérebro entendendo que ali está na hora de estudar. Então a organização do ambiente é muito importante. Se é na sua mesa, se é na mesa da escola também, tem que manter uma organização, né? Às vezes a gente está com tudo muito bagunçado, ou o seu ambiente de estudo tem muitos livros, tem muitas canetas. O mínimo é o melhor. Então se eu vou usar 3, deixa 3 aqui do lado, põe a música para tocar, pega uma água, pega um pouquinho de café também, se puder. É que eu não tomo café, então no meu caso é um chazinho. Mas, se tiver café, um pouquinho, não pode abusar, né? É legal como essas coisas vão se adequando ao momento, né? Exato. Não, totalmente. E sabe o que é muito bom também? Que lo-fi tem pra todos os gostos. Tem. Então você pode colocar lá, lo-fi, Dragon Ball, Pokémon. Tem. Fica tranquilo que tem. Ô professor, eu tô falando a respeito disso, né, de como que as coisas vão mudando, porque uns anos atrás, pelo menos eu, quando tava na sala de aula, nem sonhava em usar lo-fi para ajudar na concentração, né? Mas a gente vai trazendo novos conteúdos que agregam. Você, além de professor, também você também trabalha na produção de material didático, né? E a gente, antes de entrar no ar, o professor estava contando pra gente que até o material didático tem passado por algumas adaptações para facilitar o estudo, como, por exemplo, menos texto, perguntas, enunciados menores, é isso? Exatamente, é. Então, assim, existe uma tendência no mercado, e isso das grandes bandeiras, em investir em menos, a gente chama de livro-texto, né? Ou seja, o texto teórico, e mais questões, ou então mais questões procedimentais, como fazer, como pensar. Existem materiais que, em vez disso, se dedicam mais a escrever sobre atualidades, então fazer os vínculos com os temas contemporâneos, com os temas do passado, no caso das humanas, por exemplo. Só que junto com isso daí, também vem os materiais que sofrem essas mudanças, vem com uma plataforma, né, cheia de videoaula. Sim. Entendeu? Então essa também é uma dimensão, quando a gente fala dos lo-fis, a primeira coisa que me vem à cabeça são os algoritmos. Sim. E que, de certa forma, então a gente vai para o mundo digital, né, os estudantes hoje em dia eles têm, assim, enfim, uma série de oportunidades e diversas plataformas com as quais ele pode se sentir mais à vontade para estudar.
com diferentes preços, diferentes durações e tudo mais. E o professor toma um cafezinho também para ajudar na concentração? Sem dúvida. Sem dúvida, eu sou movido a café, não tem jeito. Pessoal, infelizmente nosso tempo está quase chegando ao fim, mas já quero agradecer a presença de vocês dois. Considerações finais aí, vamos fazer um trabalho de escola aqui agora. Considerações finais, os dois. Por favor. Eu primeiro? Nossa, que legal. Bom, a minha mensagem para quem está assistindo a gente... Pode olhar para lá? Pode, então tá bom. É sua. Gente, vai estudar. Não parem de estudar, independente da sua idade, né? Não tem idade, não tem fase ideal, não tem momento ideal. Estude, né? Não tenho certeza se é isso que eu quero mesmo. Vai e quebra a cara, qualquer coisa. Sai da faculdade, começa outro curso, tá tudo bem, né? Excelente. E não esquecer que nossa vida não gira em torno só do estudo. Isso eu trabalho muito lá no meu Instagram também, que é a gente como um todo. Então, nós somos muitos em muitos lugares. Então, não esqueça seu papel como filho, como amigo, como namorado, enfim, o que você quer que seja, né? Vamos ser presentes em tudo o que a gente tiver. Pessoa inserida na sociedade, né? Exatamente. A gente, acima de tudo, nós somos indivíduos aqui vivendo um todo, não só o estudo. E no estudo. Professor? Olha, eu seguiria a orientação da Gabi, né? E colocaria um pouco mais assim, é muito importante que quando você vai escolher uma carreira, né, que você de fato dê atenção para as pessoas, você ouça os seus pais, mães responsáveis, os amigos, né, mas antes de tudo você também sabe filtrar para poder saber qual é de fato, né, a verdadeira vontade, né, porque é uma atividade com a qual você vai lidar, né, grande parte da sua vida. E uma segunda coisa, assim, eu gosto muito de enfatizar sempre a disciplina, como você colocou. Estudar é fundamental e é uma coisa que a gente vai fazer a vida inteira. Mas é importante também dedicar um tempo para as relações humanas, para as relações pessoais e para descanso. Exato. Né? Porque são duas atividades assim com as quais a gente se socializa, digamos, né? Cria laços e ao mesmo tempo a outra que a gente vai dedicar para a gente mesmo, né? Porque a gente também merece a atenção, né? Uma leveza. Às vezes uma dá a motivação da outra, né? Sem dúvida, tem que ter um equilíbrio. Precisa de descanso, precisa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Satisfação. E ó, a gente está quase indo para mais um intervalo, mas antes eu vou te falar sobre o programa Pé de Meia. Você conhece? Ele foi criado pela Lei Federal 14.818 de 2024 e está focado em incentivar a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio em escolas públicas. É isso mesmo. Podem ser contemplados apenas jovens em situação de vulnerabilidade social de famílias inscritas no Bolsa Família. A cada matrícula, no início de um ano letivo, são depositados R$200 numa conta em nome do aluno na Caixa Econômica Federal. E esse dinheiro não pode ser transferido, hein? Além disso, são 9 parcelas de R$200 ao longo do ano. Se o estudante for aprovado, ou seja, se ele passar de ano, recebe mais R$1.000 a cada série. E no terceiro ano do ensino médio, pode receber mais R$200 se ele fizer a prova do Enem. Ou seja, ao todo, o programa pode pagar, então, R$9.200 no intervalo de 3 anos para cada aluno. Mas para o programa ser mantido, a frequência escolar deve estar acima de 80%. Ou seja, o aluno não pode ter muitas faltas na escola, Na gente? prática, é como se cada estudante tivesse uma poupança, né? Esse valor, então, depositado vai crescendo ao longo do período escolar e vai proporcionando justamente um pé de meia, que é uma reserva financeira, até que a jornada educacional seja finalmente concluída. Ufa, né? Bom, mais informações no site gov.br/MEC. Mais uma vez, hein, gente? gov.br/MEC. Agora sim, intervalo. Até daqui a pouco. Chegamos ao último bloco do Tá Ligado, mas para esse bloco nós não estamos sozinhos, né, Thiago? Não estamos sozinhos. Antes do programa terminar, a gente não pode deixar de ficar por dentro do que está rolando aqui na Câmara Municipal. Exatamente. Chegou a hora do nosso quadro Atividade Legislativa e para isso a gente recebe aqui o Lucas Guerra. E aí, Guerra? E aí, pessoal? Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, estou aqui de volta. Fica à vontade, a casa é sua. Nossa, a casa é nossa. Inclusive é legal a gente falar, né? A casa é nossa, que a gente está aqui na Casa do Povo, Câmara Municipal, e casa, inclusive, de quem está em busca de estudo, se preparando para vestibular,
pode aproveitar a programação da TV Câmara, não é isso? Isso mesmo, com certeza. Eu sei que o programa de vocês falou um pouquinho desse universo do vestibular, e a TV Câmara, a partir da Câmara como um todo, né, criou uma parceria com o CAGE, que é o cursinho preparatório formado por alunos do ITA, para oferecer a oportunidade aí de quem às vezes não tem condição de pagar por um cursinho, né, de maneira privada, conseguir estudar para entrar aí nos melhores vestibulares do país. Vendo isso, a Câmara e o CAGE, os alunos do ITA, firmaram uma parceria para que aqui na TV Câmara a gente tivesse um programa de videoaulas dedicado para esses alunos. Ou seja, às vezes quem não conseguiu passar, porque às vezes as pessoas não sabem, o CAGE tem todo um processo seletivo. Isso. Então tem pessoas que tentam e às vezes não conseguem. A gente sabe que são pessoas, às vezes, em vulnerabilidade, né? Sim. Então, por que não nós, como TV pública, oferecer essa oportunidade? Então a Câmara tem um programa que chama EduCage, toda semana uma nova aula dedicada para a gente conseguir contemplar aí, quem sabe, todo o curso pedagógico aí para tá trazendo para os alunos esse preparativo, né? Democratizando ainda mais a educação. E essa nova temporada a gente está trazendo matemática, física e química. Olha. A gente ainda está na luta aí, quem sabe a gente voltar para o curso de humanas, as áreas de humanas como um todo, né? Quem sabe história, geografia, português. Eu falo que isso é um sonho, né? Em reuniões que a gente tem, né? Com esse programa a gente sabe o alcance que a gente tem com o EduCage, e a ideia é justamente a gente poder trazer para a população, conseguir montar no nosso YouTube uma playlist, quem sabe aí conseguir contemplar todo o plano político-pedagógico das escolas, com todas as disciplinas, com conteúdos mais dinâmicos, com novas propostas inovadoras, às vezes trazer mais de um professor. A gente não para, as ideias estão a todo momento para a gente conseguir de fato contemplar esse lado educativo de uma TV legislativa. E ainda fica o convite até para os próprios alunos, se tiverem sugestão, né? Afinal de contas são eles que consomem esses produtos, então se tiverem sugestão de como deixar esse conteúdo ainda mais atraente, né? Também é legal ter a participação dos alunos, né? De quem está estudando, de quem está se preparando. Não, e a gente pede esse apoio. A gente está trabalhando, acho que vocês sabem disso muito bem, o Tá Ligado é feito para um determinado público, o EduCage também. Nossa TV Câmara, a gente pensa na população como um todo. Então, o nosso principal ponto de vista é saber se a gente está de fato cumprindo o interesse público. E educação é de fato interesse público. Então lá, toda semana os alunos têm acesso a uma nova aula. Por enquanto, vamos lá, matemática, física e química. Quem sabe aí a gente consegue voltar com português. É isso, mas também as aulas que já foram, o Lucas mesmo falou que vocês conseguem acompanhar no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcâmara-sjc. Guerra, muito obrigado por mais uma semana. Eu que agradeço, gente. Vamos embora? Opa, com certeza, e eu vou assistir o EduCage porque eu não entendo muito de matemática, física e química. Aí, vamos todo mundo fazer ENEM? Vamos agora? Vamos estudar agora no EduCage. Tchau, gente. Tchau, gente.